Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Caio Esteves. Hoje eu tô aqui, eu, a Mariane, vou falar no seu canal, uma honra para mim, Olha Caio só, hein? Esteves. Inédito, É, brincadeira, não é e inédito. por que eu tô aqui, né? Aqui devemos a honra. É que hoje estreia o primeiro episódio do nosso podcast Places for Future, e a gente trouxe um tema muito bacana para começar nesse primeiro episódio, e eu vou começar já perguntando para o meu convidado do podcast, que é o Caio, dono do Dono do canal, canal, por acaso. bem original, né? A importância da gente trazer a discussão desse tema. Vou contar para vocês o tema. O tema é a diferença entre o place branding e o branding corporativo tradicional. Então, assim, Caio, por que é importante e por que a gente considerou, depois de tanta discussão na semana passada, a gente considerou importante trazer esse tema para o podcast? Bom, Mariana, acho que primeiro porque o propósito, um dos propósitos da nossa consultoria, desde sempre, desde quando a gente era Preços for Us lá atrás, é justamente difundir o conhecimento para ajudar a formar ou criar ou qualificar a discussão não só para o mercado que está contratando, mas também para quem está fazendo, para tentar aos poucos ir diluindo os conflitos, as confusões que existem entre branding, place branding, design gráfico, que na verdade nada mais é do que uma migração daquilo que a gente já sofria quando a gente trabalhava só com branding corporativo, né? Quando a gente tinha problemas de compreensão com branding é design, branding é publicidade, branding é Exato. relações públicas. O que é branding? No place branding tem mais uma camada de complicação, porque tem esse nome antes disso tudo, mas ao mesmo tempo traz essa ideia do branding e por isso leva aos mesmos problemas de naming, né, quando a gente brinca. A gente não só não conseguiu traduzir isso para o português, como ainda usa um termo em inglês que já tinha uma série de Tinha um ruídos problema. históricos. Né? E na verdade a gente fez isso aqui também porque eu recebi uma enxurrada de mensagens e de likes, mais ou menos uns quatro, no post, no Essa é post, que, eu, muito boa, no mais post ou que eu menos. fiz sobre isso. Viralizou, hein? Viralizou, 4 likes para o futuro das coisas, que começava a discutir o preço branding para o futuro e já apontava um pouco dessa confusão. E depois eu continuei escrevendo sobre isso no LinkedIn, lá no Pulse, e acho que isso valia uma explicação um pouco maior, sem uma limitação de caracteres e tal. Acho que por isso que a gente tem que tentar pontuar isso para ajudar as pessoas, não só quem está contratando, como quem quer fazer, como quem Uhum. faz, como quem quer aprender sobre o tema e assim por diante. Por isso que você falou que depois do artigo veio essa conclusão, né, e comentários que denotam que existe um ruído. Na prática, a gente também percebe muito isso, né, Caio? Sim, Na prática, a gente percebe assim, a gente que fala, fiz place brand, aí quando você vai ver, não é place brand, fez lá um logotipo da cidade, é um place marketing, ou seja, então é muito diferente. E aí, pegando a história justamente do naming, né, que a gente herdou, então, o branding, o place branding herda toda essa questão de ruído que já vem do brand não é logotipo, enfim, é uma uhum, estratégia uhum. e tudo. E tem a palavra place, que diz tudo. Então, assim, o place, o que diferencia o place de uma marca corporativa? Então, o que eu quero te perguntar, é muito diferente fazer a marca de um lugar do que fazer a marca de um produto, de uma empresa. Certamente. Muito diferente. Embora muita gente ache que é a mesma coisa, a gente já ouviu isso junto, inclusive, né? Sim. Ah, não, eu faço marcas de consumo, então eu sei fazer lugar. Eu falei, não, amiguinho, são coisas diferentes. Né? Claro que por ser branding, vem de uma mesma matriz de conhecimento, mas a forma de aplicar, a forma de trabalhar, a forma de abordar o assunto, o tema de pesquisa e de trabalho é completamente diferente. Acho que a gente tem, no mínimo, duas vertentes, ou dois fatores, melhor dizendo, que são a síntese disso. Uma é a abrangência e a outra é o impacto. Começando pela abrangência. A abrangência, a gente é fácil de entender que, embora o branding seja uma expertise também complexa, que também envolva muitas frentes, o place branding, se a gente falar de cidades, de países, de regiões, tem muito mais atores e agentes envolvidos do que numa marca corporativa tradicional, por mais que ela seja também complexa. Então, olhar para isso se dá de uma outra forma, com outras ferramentas metodológicas,
com maior quantidade de aproximações metodológicas, com outros, na verdade, eu vou usar essa palavra que a gente já não gosta há muito tempo, é outro mindset, tá? Assim, é outra forma de olhar para o problema, porque uma cidade não é um produto, um lugar não é um produto. Por mais que esteja na moda ultimamente a política fala sobre isso, né? Gerenciar uma cidade, um lugar, não é a mesma coisa que gerenciar uma marca, uma indústria, uma marca de consumo. Da mesma forma que a nossa relação com com essa experiência, seja tanto do produto, seja quanto da... Opa! Deixa o microfone aí. Quanto à marca lugar é completamente diferente. E aí eu pulo para o impacto, né? Vamos usar a seguinte analogia que eu gosto de fazer sempre. Se você está fazendo uma marca de sabão em pó, e se você fizer uma grande lambança no processo, enquanto brander, ou enquanto decisor, você vai ter um impacto negativo. Na marca. Você vai provavelmente ter menor resultado econômico, menos bônus para shareholders, menos bônus para executivos, talvez o impacto nas vendas que tem que diminuir postos de trabalho, mas o teu consumidor ele vai largar a marca A e vai para a marca B. Vai criar um ranço da tua marca, provavelmente, vai se sentir enganado, mas ele migra para a marca B, para a marca 2 e o mundo continua rodando, girando. Na cidade, como é que faz? Na cidade, como é que você faz? Você muda de cidade? Como é que você faz? E aí tudo que está abandonando a sua história, sua família, sua rede de apoio e suporte, a gente vai falando de uma camada mais pouco privilegiada da população, como é que você faz? Você muda de cidade? Então é muito mais abrangente e mais complicado na medida que o teu impacto é muito mais visceral na vida das pessoas na ponta. Né? Então, ou seja, essa questão do impacto é uma questão que para mim é muito relevante, que joga um peso desgraçado para quem está fazendo e pensando, porque você tem pouca margem, eu diria, de erro. Né? Você deveria minimizar ao máximo as possibilidades de erro, porque vai impactar diretamente na vida de um monte de gente. Porque uma marca lugar, no fim das contas, o resultado que mais importa é o econômico, mas na medida que ele se transforma em lucro para o acionista e para os executivos, né, e para quem está se relacionando com aquela marca. E se na medida que esse dinheiro que entra se transforma em ativos para transformar a qualidade de vida das pessoas que estão ali residindo. Porque, de novo, diferente de uma empresa, um lugar, o objetivo dele não é dar lucro. Né? É você ter entrada de dinheiro para transformar positivamente a qualidade de vida das pessoas que estão ali, investindo, trabalhando, vivendo e assim por diante. Uma outra diferença importante também é que enquanto na empresa eu tenho funcionários, executivos, clientes, numa cidade eu tenho contribuintes, eu tenho comunidade, eu tenho uma pluralidade muito mais ampla, escalas sociais, econômicas muito mais diversas, tem um poder público que por sua vez tem uma função legal em relação a tudo isso, eleito, quer dizer, eu tenho uma complexidade que é muito maior. Então falar que é a mesma coisa, ou é um desconhecimento absurdo do que é fazer place brand, ou é uma desonestidade intelectual tremenda. Sim. Porque não é a mesma coisa. O radical é o mesmo. É olhar para o lugar e pensar como a gente pode promover como entender a identidade desse lugar, a vocação e a singularidade, e a partir daí criar um planejamento estratégico para inserir aquele lugar nas escolhas e no mercado competitivo, no mapa competitivo, seja lá qual for o objetivo daquele lugar. Então, a origem é a mesma, mas a forma de fazer, o resultado, o impacto, a abrangência e o processo não são nem um pouco parecidos. Isso entendeu? É super importante esclarecer, e por isso que a gente escolheu esse tema para trazer no primeiro episódio do podcast, porque isso já marca, né, o início, o start do que o poder público, quando vai contratar, vai receber, o objetivo daquilo. Então, assim, é muito diferente. Você acabou de falar claramente a diferença no processo, inclusive não só no processo, mas como no resultado, né, e no objetivo do trabalho. Sim, um lugar, uma cidade não é uma marca de sabão em pó, não é um sabão em pó. Exato, pronto. Então, se você tiver isso como definição, tá, o que eu quero para a cidade? Eu vou contratar, né, uma marca como se fosse vou tratar da cidade como se fosse uma marca corporativa, vou fazer uma campanha pontual de marketing, e é isso, ou eu quero outra coisa. Então é uma reflexão que a gente coloca aqui. É uma coisa importante. São duas coisas importantes. Primeiro, que o marketing e a publicidade
trabalham juntos com o Exato. place branding, não são coisas Ou faz um ou faz incompatíveis e outro, não é conflitantes. isso. É só uma questão de uma visão de mundo do que é resultado do quê. No processo ideal de place branding, eu tenho uma identidade trabalhada, comunidade engajada, as potências claramente definidas, e a partir daí eu vou orientar a publicidade, design, propaganda e assim por diante. E não ao contrário. O que não impede que as pessoas façam Pontualmente. place marketing só, a publicidade tá tudo certo. O que se quer, Só né? são coisas diferentes, é isso que é importante. Né? O que não dá, Mariane, o que a gente trabalha, inclusive para tentar disseminar essa ideia, é fazer branding ou fazer qualquer uma dessas outras coisas dizendo que é place branding. Então, é isso. Né? E eu tenho outra coisa que é importante. O que a gente está falando aqui não é a minha forma ou a nossa forma que é a única, a melhor. Não, a gente está falando de um ponto de vista, de uma visão de expertise compartilhado internacionalmente. Por todo mundo que escreve, trabalha e pensa, existe, se não um consenso, uma linha muito clara sobre o que é o place branding, como ele está baseado em identidade, em vocação, em comportamento e em percepção em última instância. Né? Então, não é, você está falando isso porque vocês são os detentores da verdade. Não é isso, gente. Não é isso. Embora você tenha escrito os livros, trabalhe com isso há muito tempo, tenha isso no DNA, a gente está querendo impor a nossa visão sobre as coisas, só tentando explicar quais são os papéis de cada uma das expertises para que as pessoas tenham isso claro. Porque a gente sempre trabalhou com compartilhamento de conteúdo lógico, e faz parte conhecimento, do show. que isso faz parte do nosso DNA. Sim. E uma coisa importante para a gente fala aqui de poder público, né? E a gente, quando vai para a iniciativa privada, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo ruído que se tem. Fiz o place branding do novo bairro. Né? Fez o place branding do novo bairro, bacana. Ou fez só o branding do empreendimento? É totalmente diferente também. É muito diferente. Então, e a gente no início via assim que essa questão do privado falava assim, não, mas city brand é coisa para cidade, é coisa para poder público. A gente não tem nada a ver com isso. O cara acabou de falar uma coisa super do impacto e da transformação. Agora, qual empreendedor imobiliário não deseja transformar ou acha que não vai transformar a cidade com um novo bairro, por exemplo? Isso tem tudo a ver, tá interligado. Bom, tem vários que acham que não vão. Né? Sim, mas aí começa a nossa discussão. Acho que tem duas coisas aí no que você falou. A primeira delas é que o place branding começa com o poder público, mundialmente. Sim, né? Historicamente ele vem daí. E a gente acabou desenvolvendo uma expertise muito própria, que começa aqui no Brasil, de sobrepor place branding e place making, né, essa experiência dos espaços públicos, e que abre uma nova frente de trabalho muito pouco explorada globalmente até agora, né, que é pensar as marcas lugar dos empreendimentos imobiliários, falando aqui de bairros planejados, comunidades planejadas, cidades planejadas, assim por diante. Então a gente desenvolve isso aqui. Isso é uma expertise que nasce com a gente, em grande parte, que hoje já começa a ser um pouco difundida no mundo. Mas quando a gente começou a fazer isso 8 anos atrás, 7 anos atrás, se falava muito pouco dessa sobreposição. Mas o que a gente percebe com isso tudo? Primeiro que existe uma possibilidade da iniciativa privada de fazer isso, porque ela, querendo ou não, está construindo as cidades. Lógico. Né? Você fazer um bairro e você fazer uma comunidade planejada, você está fazendo a cidade. Quer o que o empreendedor queira, quer ele não queira. A diferença, a mudança de paradigma mais recente é que os empreendedores mais antenados começaram a entender que fazer lugares onde as pessoas se identificam, quase as pessoas se identificam, gera valor percebido, portanto gera resultado econômico. Então, além do cara fazer uma cidade melhor para ele, para os filhos, para a comunidade, para a sociedade, ele também tem impacto positivo no negócio dele, que vende mais e vende melhor e vende muitas vezes mais caro. Né? Então, assim, todo empreendedor imobiliário está fazendo a cidade. Ele pode ter a noção disso e fazer uma cidade melhor, e aí cumprir uma função social e ao mesmo tempo reverter isso no resultado econômico, ele pode achar que ele está vendendo um pedaço de terra e não contribuir com a cidade, não lucrar com isso e ao mesmo tempo contribuir para uma cidade com qualidade cada vez pior. Então isso é uma coisa que é inevitável na discussão hoje em dia. E felizmente já tem muita gente começando a falar sobre isso de uma forma um pouco torta ainda, é verdade, mas já está começando a se trazer à tona essa responsabilidade, eu diria, de empreendedores imobiliários e pensar nos seus empreendimentos e na conexão que eles têm
com a cidade onde eles estão inseridos. Acho que isso é muito importante. E esse foi um dos motivos também, essa coisa de já começar a reverberar e o pessoal começar a falar place branding, place making, eu quero, eu faço, e que traz o ruído, mas traz essa coisa muito positiva de não ser uma coisa mais de gente esquisita falando coisas esquisitas, é uma coisa que já começa a ser mais palatável nesse mercado, nesse universo, é muito positivo. Eu já vou dar um spoiler do próximo episódio que vai ser sobre making, porque também aí tem vários ruídos sobre making, né? É Place importante. making. Então, assim, Importante. se tem ruído no place branding, que é onde começa tudo, e o making, que é a materialização da história, aí a gente encontra uma série de questões. Mas para falar em definição, acho que faltou definir o que é place branding para a gente, né? Ah, sim. Então, place branding é pensar os lugares como marcas, claro, né? Trabalhar percepções, mas trabalhar também impressões e experiências. Né? Eu defino no primeiro livro lá, place branding como o processo que identifica vocações, potencializa identidades, fortalece lugares, sempre envolvendo pessoas. Então acho que isso é importante. A pensar que nasce dentro para fora, como nasce o branding tradicional, mas que tem um número de engajamento, uma amplitude de envolvimento das pessoas, comunitários da sociedade muito mais amplo e que tem a ver com identidade, com vocação e com gente, no fim das contas. Porque é importante também falar que um lugar é o espaço dotado de significado pelas pessoas. Então, falar em lugar é falar de gente. É falar de como as pessoas veem aquele lugar, se relacionam com aquele lugar e sentem aquele lugar. Então, falar de place branding é falar, essencialmente, muito mais de gente do que de cidade, do que de país. Então, isso é importante a gente colocar essas pequenas diferenças, porque também vai ajudando as pessoas a construírem uma percepção sobre o que é a expertise para cada uma delas. Ótimo. Então, gente, eu vou parando por aqui, porque senão ninguém vai ter paciência para assistir já até o fim. Mas assim, já dei o spoiler para vocês que o próximo assunto vai ser o placemaking e todos os ruídos que ele traz. E vocês podem também deixar sugestões nos comentários de que assuntos vocês gostariam que a gente debatesse, porque aqui no Places for Future a gente vai, o objetivo desse podcast é a gente discutir cada vez mais, trazer convidados, então pode colocar nas sugestões que temas vocês gostariam que a gente discutisse. Eu vou estar sempre participando com o Caio do podcast, é um prazer estar aqui no canal dele hoje. Acho que tem uma coisa importante, né, Maureen, que você falou do nome, Places for Future. A ideia do podcast, desse videocast, podcast, enfim, dessa nossa conversa, é cada vez mais discutir o futuro dos lugares, das cidades, do pensamento de país, do pensamento de marcas do lugar, mas para isso a gente resolveu começar explicando as bases dessa expertise. A gente vai falar primeiro de place branding, vai falar depois de placemaking, vai falar sobre o pensamento urbano, vai falar sobre algumas bases para a partir daí criar um repertório para a gente poder evoluir para o pensamento de futuro sobre todos esses assuntos. Aí sim começar a discutir com gente muito louca, muito mais louca do que a gente, para onde isso tudo vai dar. Tá bom? Boa, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito melhor.